Sou Sueli Mara Soares Pinto Ferreira, professora na Escola de Comunicações e Artes e atual diretora do Sistema Integrado de Bibliotecas. O SIB, que é Sistema Integrado de Bibliotecas na Universidade de São Paulo, ele surge na década de 80, na verdade desde 1970 já se começam estudos de agregar, buscando agregar as várias bibliotecas que já existiam na universidade, e ele então surge na década de 80 como uma evolução natural de uma proposta de se trabalhar em rede, de se trabalhar integrado, visando atender não só as demandas de tecnologias da época, mas também as do ensino, da pesquisa e extensão, mas principalmente numa preocupação de racionalização dos recursos humanos, físicos e financeiros. Então, o sistema, ele logo se coloca como uma referência nacional, na verdade, não só nacional como da América Latina. Hoje nós temos SIB em várias universidades, Isso eu acho que é um motivo de orgulho para a gente e também de responsabilidade, porque enquanto universidade pública, e é uma das maiores do país, o sistema integrado também tem esse volume. Nós somos 44 bibliotecas, mais de 800 pessoas trabalhando, então existe uma necessidade de termos uma transparência e um diálogo com a sociedade de maneira bem clara e bem objetiva. É fundamental para nós, para o sistema de bibliotecas hoje, eu acho que como para qualquer outra biblioteca universitária, trabalhar o que lhe é particular, o que lhe é singular, o que lhe é único, que é a produção científica da universidade. É o que é produzido aqui dentro e que ninguém mais tem. É uma responsabilidade da biblioteca manter. Até então era manter isto do ponto de vista da preservação. Hoje, não. Hoje ela é manter, mas também preservar, óbvio, mas também disseminar, inclusive disseminar de uma forma digital. Então, não somente nós temos livros eletrônicos, como revistas eletrônicas, como todas as outras, música, filmes, etc. Quer dizer, está tudo passando para o ambiente digital, que na verdade ele não é mais adquirido e instalado na biblioteca, e sim ele é depositado nas nuvens, Ele está nas nuvens, e o que a biblioteca tem que fazer, o grande papel dela nesse é a mediação e a qualificação e a seleção deste material, criando mecanismo para que os nossos usuários encontrem esse material de uma forma mais simples, porque ao estar nas nuvens, ele está absolutamente em todo e em qualquer lugar. Se com o objeto físico nós tínhamos a possibilidade do browse, como nós chamamos, de você, ao navegar por uma estante, você vê um material e escolhe outro e percebe algum ao contrário, quando isso tudo está na internet ou está nas nuvens, você não tem mais. Então, é um papel que a biblioteca tem de incorporar nos atuais sistemas de recuperação da informação mecanismos e facilidades e formas para que o usuário consiga observar e capturar tudo que de melhor ele possa e que mais venha a atender a necessidade de informação dele, mesmo estando no formato eletrônico. Paralela a esse, também temos uma preocupação super relevante, que é uma preocupação grande, que nós temos muito pouco conteúdo na internet, de maneira geral, acessível. Acessível do ponto de vista de pessoas com deficiências visuais ou totalmente cegas ou não. Então, nós também estamos com um projeto no sistema, dando às pessoas com deficiências visuais também uma total possibilidade de interação com um conteúdo, e com os conteúdos que nós na universidade produzimos. A possibilidade hoje das bibliotecas estarem utilizando todas as ferramentas de tecnologia, de bibliotecas digitais, da internet, da web 2.0, da web semântica, etc., tudo isso faz com que nós tenhamos outros papéis que não tínhamos antes. Portanto, isso para a gente hoje, em 2012, quando completamos 30 anos, é o momento não só da gente refletir o que foi feito até agora, mas também de nos adiantarmos, de dialogarmos com toda a comunidade, tanto científica quanto a sociedade de maneira geral, para entender o que ainda vai ser a biblioteca do futuro, o que são os parâmetros e para onde nós estamos indo. Então, nós tivemos durante todos os meses do ano passado, toda a última segunda-feira do mês, tínhamos fóruns
para discutir com a comunidade científica nacional temas completamente relevantes, inclusive atuais e que estão em discussão em todas as universidades. Tivemos um fórum, um seminário internacional com representantes de diversas e das principais bibliotecas nacionais e universitárias de diversos países. E então conversamos com a comunidade científica internacional e nos propusemos agora conversar com a sociedade de maneira geral por meio de uma exposição que nós estamos fazendo no Museu de Língua Portuguesa, em parceria com a Secretaria de Cultura, cujo tema é conhecimento, custódia e acesso, e que é essa proposta. Nós não estamos querendo conversar sobre o CIB, mas conversar sobre a produção do conhecimento, como é que ele se dá, como é que está acontecendo e como é que as pessoas estão vivenciando, inclusive para que elas percebam e entendam o cada vez mais forte e potencial papel que as bibliotecas têm no desenvolvimento e na produção do conhecimento e da informação. E tivemos vários subprodutos dessa exposição, inclusive um deles em que nós propusemos a estar conversando com algumas pessoas expoentes ou ex-alunos da Universidade de São Paulo, qual era a experiência que cada um deles tinha, qual foi a vivência, não só com as bibliotecas da USP, mas com o processo de produção do conhecimento de maneira geral. Neste programa, teremos a participação de Flávio Fava de Moraes, ex-aluno, ex-professor e ex-reitor da Universidade de São Paulo, que teve um papel fundamental na inserção do Sistema Integrado de Bibliotecas no cenário internacional. Me chamo Flávio Fava de Moraes, sou filho de um economista e de uma professora primária. Minha vida estudantil foi praticamente rotineira em escolas públicas, no primário e no secundário, e tive uma influência enorme de um irmão de minha mãe, que era meu tio e padrinho, que era docente da Faculdade de Odontologia da USP. Quando eu entrei na Faculdade de Odontologia, logo no primeiro ano, na disciplina de histologia, embriologia, olhando ao microscópio, eu senti que o meu mundo era fascinante naquilo que o meu olho nu não via, né? E fui me dedicando a estudar essa disciplina com mais critério, com mais empenho, e o professor da época me convidou então para ser monitor, que hoje se chama aí iniciação científica, né? Eu sou sempre aquele dentista que diz que é sem nunca ter sido, né? Porque a minha vida foi toda ela em laboratório, em atividade de pesquisa. Essa carreira natural da universidade, de fazer doutoramento, livre docência, professor adjunto que na época tinha, professor titular, foi desenvolvida sempre em dedicação exclusiva, de tal forma que a USP é a minha segunda casa, desde aluno até a oportunidade e privilégio que eu tive de ter sido reitor. E quando terminei a reitoria, que felizmente não tem reeleições, eu também fui brindado por um convite do governador Mário Covas para ser o secretário de Estado da Ciência e Tecnologia de São Paulo. E de lá para cá eu tive a oportunidade de vir presidir a Fundação de Apoio à Faculdade de Medicina da USP, que cuida do apoio à faculdade e ao Hospital das Clínicas, que é um complexo hospitalar, o maior da América Latina, e, portanto, aqui se vive de muitas emoções. Eu sempre tive professores, principalmente da área de português, que eram muito entusiastas da leitura, né? Eu me lembro que, inclusive, tive até cursos paralelos para voluntários sobre literatura inglesa, literatura francesa. Carreira acadêmica, se você se desenvolve na área de pesquisa, aí fica quase que uma condição sine qua non, né, de você ter o hábito da leitura mais profissionalizante. Eu me lembro que quando eu era estudante na universidade e frequentava muito a biblioteca, eu recebi umas críticas das bibliotecárias, porque à época você consultava os fascículos que eram novos e que ficavam expostos, né,
em displays assim da última semana, do último mês. E eu punha uma letra F na capa de todas as revistas que eu tinha consultado, né? Que era um F ou de Flávio ou de Fava, né? E essa crítica surgia, né? Mas por que você põe uma marca na capa, né? Para poluir a capa dos periódicos aí, né? E eu me fazia de desentendido e continuava pondo os Fs, de tal forma que eu tinha até uma visão quantitativa de tudo que eu tinha visto na biblioteca, bastava olhar a letra F nas capas para saber que eu tinha passado por aqueles fascículos, né? A minha passagem no CIB como conselheiro é uma passagem praticamente de apoio às diretrizes que eram traçadas pelas necessidades do próprio Conselho e da parte executiva do CIB. A passagem um pouco mais efetiva minha em relação ao CIB, acho que ocorreu mesmo com o advento da minha ida para o cargo de reitor, né? Foi na ocasião em que se colocou as portas eletrônicas para segurança, foi completada a rede de fibra ótica, foram comprados computadores e periféricos, foi principalmente desenvolver a modernização da infraestrutura das bibliotecas. E de programas mesmo foram desenvolvidos alguns. Foi a transferência do Daedalus para um novo software, né, que é o Aleph, lá da Ex Libris, que é de Israel. Foi nessa ocasião que se desenvolveu ainda mais os programas FAP Livros. E tem também um fato interessante, que hoje não sei se ele seria tão relevante, mas na época foi, que foi a constituição de um primeiro CD-ROM, de um primeiro CD, que integrou o acervo das bibliotecas das 3 universidades estaduais, da Unicamp, da Unesp e principalmente da USP. E também me recordo de que praticamente quando eu estava terminando o meu mandato na reitoria, se fez um outro evento internacional, que foi o lançamento do CIBnet, e que teve grande repercussão, inclusive na mídia, né? Desses acervos e da conservação desses acervos, foi também iniciado um projeto importante, que foi de conservação e de restauro de obras raras que a Universidade de São Paulo possui. Por exemplo, a USP tem um exemplar do Vesalius, né, que é um dos únicos do mundo ainda disponíveis, né? E essa questão de obras raras e obras antigas, que não significam a mesma coisa, né, também mereceu uma atenção importante do CIB, no sentido de fazer a catalogação de quais são essas obras, né, de qual a logística de conservação para ambientes especiais e seguros, né, para que elas não sejam degradadas e muito menos furtadas, né? Então, esse também é um acervo de grande valor que a USP possui e que não é trivial, não é trivial.
Então, há um contingente de forças importantes, sob o ponto de vista conceitual, sob o ponto de vista intelectual e até financeira, que fizeram com que o CIB conseguisse essa consagração, né, de ser um órgão absolutamente indispensável e um grande cooperador para o destaque que a USP possui no sistema universitário, tanto do Brasil como fora. E a biblioteca não é depósito de livros, né? Não é depósito de informação no sentido geral. Além disso tudo, é um lugar de convivência, é um lugar de lazer, é um lugar de democracia, né? É um lugar de pesquisa, tanto para ensino, como para a parte científica, como para a cultura. Então, ela tem uma conceituação bastante abrangente e não se dá possibilidade de admitir um sistema universitário sem biblioteca, né? Se ela deixar de existir é porque a universidade acabou antes. Ela é uma peça, um pilar fundamental na existência. E é por isso que o CIB, como um sistema que integra as bibliotecas, tem que ser continuadamente moderno, inovador, né, competente. Ele tem que ter características dinâmicas, né, de acompanhamento, aperfeiçoamento, e estar sempre na modernidade do que a biblioteca exige que ela seja, né? Ela não pode ficar estagnada no que ela é hoje. A cada dia ela tem que mostrar uma evolução. Partindo de um princípio, por exemplo, de que edições de livros e de periódicos serão contínuas, né? Estou falando na forma física, né? Então precisa mais espaço, porque se vai crescendo o acervo, tem que crescer o espaço de conservação desse acervo. Mas se, por outro lado, todos os periódicos viram online, viram virtuais, esse espaço de guardar os periódicos não é necessário, então não precisa crescer a biblioteca, porque a tendência é não ser mais um espaço de crescimento físico, né? E sim, nós vamos crescer sem fios e sem áreas, né? Então aí eu vejo é um palpite, é um comentário extremamente amador, né? Mas eu vejo aí uma questão importante de como vai ser a evolução dessa rede virtual, desse acervo virtual versus acervo físico, de espaço físico versus acesso virtual, né? Eu acho que há estudiosos que devem se debruçar sobre essa questão para fazer uma previsão coerente de como esse futuro se avizinha, né? O acesso, evidentemente, que na minha opinião tem mais vantagens do que desvantagens, né? Mas também tem as suas desvantagens, e está aí o grande capítulo da modernidade, da disputa dos plágios, né? Exatamente em função da facilidade de acesso e de cópias e de sequestro de informações de um para outros, né? Mas é uma necessidade. Eu acho que cada vez mais se procura fazer a digitalização desse acervo mundial e universal que existe, ter facilidade de ter plataformas para encontrar essas informações desejáveis. Tem até uma pretensão, né, que eu diria que existe na sensibilidade da sociedade como um todo, que é a facilitação dos processos de tradução, né, das informações, né? Pelo menos para a língua do país nativo do usuário, né? Ou então que tudo seja passível de uma tradução para o inglês, que é uma língua mais universal no meio acadêmico. Mas esse acervo não é só para o meio acadêmico, né? Então, essa
facilitação de eliminar a Torre de Babel linguística, né? Talvez seja um futuro não muito distante de que qualquer língua que seja nativa num país possa ter acesso a informações que estão em outras línguas, mas com tradução quase que simultânea, né? Se todo for de forma gratuita, ótimo, né? Porque se for também acesso pago, né? Isso significa uma outra atividade mercantil que, de certa forma, está subsidiada quando você tem um acervo físico presente na universidade. Você tem acesso gratuito ali, né? E nesse ponto tem uma grande discussão até da parte científica, né? Fazendo uma analogia prática. Você vai na FAPESP, pega um recurso público. Você está na USP, que é um recurso público. Você desenvolve uma pesquisa dentro do ambiente público. E depois você pega essa pesquisa, que está financiada com dinheiro do povo, e publica na revista Nature, que é a revista mais importante da ciência mundial, que é uma empresa privada. E depois você compra a assinatura dela, para ler aquilo que o emprego público financiou para desenvolver a pesquisa. E o lucro fica para o dono da revista. Quer dizer, você tem aí um circuito, né, que é passível de questionamento, de discussão, de interpretação, de se isso está certo ou se não está certo. Por isso que às vezes você tem movimentos de fazer com que a pesquisa oriunda desse financiamento público seja posto num local de acesso gratuito e livre, né? E que pode também ter avaliação, ter critérios de purificação para ver se você não está apenas poluindo a ciência, como tem muita coisa poluidora, né? Mas ser uma coisa séria, né? Então, o acesso, às vezes, é custoso e você está gerando lucro, né, para uma instituição baseado num conteúdo que foi financiado por um sistema público. Da minha parte, em função da geração a qual eu possuo, é absolutamente indispensável você ter o produto em mãos, né, de você grifar o que você pretende. Agora você pode grifar também, destacar também no computador, na leitura, mas eu me canso. Eu consigo ler muito mais tendo o papel na mão do que ler na tela, né? Eu gosto de rabiscar do lado, eu gosto de fazer comentários e escrever não é verdade, bobagem, ótimo, né? Fazer comentários. Quando eu manuseio livros, às vezes de biblioteca, que isso eu não faço. Nos livros da biblioteca eu não faço esses comentários, faço nos meus, né? Mas, às vezes, você pega livros na biblioteca em que fizeram comentários, né? E eu acho interessante, né? Tem até uma certa discussão entre eu e minha esposa em relação a livros de cultura geral, né? Porque, às vezes, eu compro dois. Porque ela fala assim, eu não quero ver o que você achou importante, né? Porque se eu leio antes e grifo e faço anotações, quando a pessoa vai ler após, ela já fica induzida a considerar aquilo que você destacou, né? E às vezes a pessoa se sente limitada, né? Se sente prejudicada. Ela quer ver nua e crua a presença do material e ela que decide o que ela achou mais importante ou menos importante. De cara, eu indicaria toda a coleção que tem em português das traduções dos livros do George Bernard Shaw, né? Que é uma coisa que me marcou muito. Agora, em termos de livros, isoladamente, tem vários. Eu vou te citar um que eu reli agora e que eu acho fantástico, né? O Ana Karenina, né? Do Tolstói, né? E a literatura russa eu acho muito rica. Mas tem coisas, os Machados de Assis são também muito marcantes aqui entre nós, né? Tem muitos livros bons, né? Muitos, muitos. Então, ler também as coisas do Shakespeare, que eu também só consigo ler em português, principalmente nas traduções ou do Péricles ou da Eleonora, né?
Tem muitos livros bons. Eu tenho muito livro e gostaria de ter podido ler tudo que eu tenho. Que, de certa forma, tem um percentual grande que você adquire, quer ler, mas ainda não teve tempo para isso. Então, eu vejo a presença física da biblioteca, do acervo, a frequência a ela, no sentido de conversar com as bibliotecárias, encontrar amigos. Eu vejo na biblioteca também um centro, como eu disse, de convivência e de lazer, né? Além de ensino, pesquisa e extensão, tem a parte de cultura também. Eu acho que não vai acabar, não. Eu tenho a impressão de que daqui séculos talvez possam dizer, de uma forma um pouco crítica, de que é um mal necessário. Mas eu não vejo, nem, eu acho que será sempre um bem necessário.